Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro Miguel Strogoff de Júlio Verne. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então, vamos para o capítulo de hoje. Capítulo 11, que é Encontros Imprevistos. Quem será que vai aparecer aí? Vamos descobrir logo. Durante o pequeno intervalo que ia suceder à trovoada, tinha-se efetivamente ouvido uns gritos que pareciam partir da parte superior da estrada, à distância próxima do ponto onde permanecia o Tarentas. Dir-se-ia que eram alguns viajantes perdidos no caminho, bradando por socorro. Miguel Strogoff pusera-se a escutar. O Chic também escutava, mas abanando a cabeça como quem supunha impossível responder àqueles gritos. São viajantes que pedem auxílio, disse Nádia. Se contam com nós, estão servidos, respondeu Chic. E por que não hão de contar? Respondeu Miguel Strogoff. Acaso não devemos fazer por eles o que, em idênticas circunstâncias, eles também fizessem por nós? Eles talvez fizessem por nós? O patrão não vai de certo arriscar o carro e os cavalos. Irei a pé, atalhou Miguel Strogoff. E eu acompanho-te, declarou a jovem livoniana. Tu fica. O Chic far-te-á companhia. Não quero deixá-la só. Ficarei. Aqueceu Nádia. Suceda o que suceder, não te afastes deste local. Vai descansado, meu irmão. Miguel Strogoff apertou a mão à sua jovem companheira e, largando o alto desfiladeiro, perdeu-se por entre as rochas. O patrão fez mal, afirmou William Chic. Ele vai sobreviver. Se ele morre, acaba a história. Faz o que deve, respondeu Nádia. Entretanto, Miguel Strogoff caminhava rapidamente no sentido da estrada. Se tinha pressa de ir em socorro daqueles que pareciam estar em perigo, também tinha desejo de saber quem seriam os viajantes que assim se metiam ao caminho por tão má noite. Inclinava-se a supor que talvez fossem os da telega, cuja passagem pela estrada os feitores de posta lhe haviam indicado. A chuva continuava a cair e o tufão redobrava de violência. As vozes trazidas pelo vento cada vez se tornavam mais distintas. Do ponto onde Miguel Strogoff deixara Nádia e o Chic, nada se podia ver. A estrada fazia diferentes curvas e o clarão dos relâmpagos só desenhava a crista dos rochedos. As lufadas violentas que se quebravam nos ângulos da montanha formavam diferentes redemoinhos difíceis de transpor, e só a força prodigiosa de Miguel Strogoff conseguia resistir-lhes. Tornava-se evidente que os viajantes não podiam estar longe, se bem que Miguel Strogoff ainda não os visse, ou talvez estivessem fora da estrada, ou porque a escuridão lhes ocultasse. Suas palavras, contudo, já se percebiam distintamente. Miguel Strogoff ouviu, pois, o seguinte diálogo que não deixou de surpreender sobremaneira. Animal, voltas ou não voltas? Hei de mandar-te a zorragar na primeira estação de muda. Tu ouves ou não ouves, meu postilhão do inferno? Aqui está como espatifem servem os passageiros na Rússia. E aqui está aquilo a que eles chamam pomposamente uma telega. Olá, refinadíssimo velhaco, e não vem. Parece que está caçoando conosco. Trata-me desta maneira a mim, o inglês de consideração. Hei de queixar meu embaixador e fazê-lo enforcar.
Aquele que se aproximava assim via-se que tinha chegado ao auge da cólera, mas de repente podia perceber Miguel Strogoff que o segundo interlocutor tirava da situação do proveito que podia, porque ouviu retumbar uma sonora gargalhada seguida das palavras. Sabidas as contas, isso tem graça. Tem muita graça, na verdade. E dá-lhe vontade de rir. Ele retorquiu com um som sofrivelmente azedo o cidadão do Reino Unido. Dê certo, meu caro colega. É o que eu tenho de melhor a fazer e aconselho-te a que me siga o exemplo. Palavra de honra. Acho muito graça a tudo isso, mas muita graça. Neste momento sentiu-se o moribundo de um formidável trovão que os ecos da montanha foram repercutindo numa escala assustadora. Depois, quando o último som se perdia muito ao longe, tornou a ouvir-se a voz jovial de um dos dois viajantes. Então não tem muita graça? Isso não apanha uma pessoa em França, nem em Inglaterra. Na estrada iluminada pelos relâmpagos, Miguel Strogoff distinguiu a 20 passos de distância 2 viajantes empoleirados na parte traseira de um extravagante veículo, que se parecia estar profundamente encravado num atoleiro. Miguel Strogoff aproximou-se dos 2 viajantes, dos quais um continuava a rir e o outro a desesperar-se, e reconheceu neles os 2 correspondentes de jornal que vira a bordo do Cáucaso, e com quem fizera a viagem desde Nizhny Novgorod até a Perm. Bom dia, ou, para dizer melhor, péssima noite, meu caro senhor, gritou do seu posto o francês. Folgo muito em vê-los neste lugar. Conceda-me que lhe apresente meu particular inimigo, Sr. Harry Blount. O jornalista inglês fez um cumprimento e ia, talvez por seu turno, apresentar o colega Alcide Jolivet, conforme as práticas da delicadeza, quando Miguel Strogoff interrompeu. É escusado, meu senhor, nós já nos conhecemos. Viajamos juntos no Volga. Perfeitamente respondido, meu caro senhor Nicolau Korpanov, negociante de Irkutsk, respondeu Miguel Strogoff. Mas poderei saber que circunstâncias extraordinárias lhe sucedeu que tanto penaliza um e tanto faz rir o outro? Eu lhe conto, Sr. Korpanov, volveu Alcide Jolivet. Imagine que o nosso postilhão safou-se com metade da sua detestável caranguejola, deixando-nos aqui a chuva sobre a outra metade. Temos para nós dois só meia telega. Achamos-nos sem guia. E foram-nos os cavalos. Isso não será engraçado? Imensamente engraçado? Qual é engraçado? Resmungou o inglês. É que o colega não sabe encarar as coisas pelo seu lado pelo seu melhor lado. E como poderíamos nós continuar a viagem? Quis saber Harry Blount. Nada mais fácil, explicou Cid Jolivet. Um colega vai puxar o que anda nos restos do carro e eu tomo as guias, chamo-lhe Pombinho, como se fosse um verdadeiro yamchik. E continuaremos deste modo a viagem com uma certa originalidade. Sr. Jolivet, redarguiu o inglês, este trajeto ultrapassa todos os limites e... Descanse, meu caro colega. Quando estiver cansado, irei eu substituí-lo e então ficar-lhe-á o direito de me chamar Sendero Lazarento e porventura o não levar de grande batida por estes caminhos afora. Alcide Jolivet dizia tudo isto com uns modos tão prazenteiros que Miguel Strogoff não podia deixar de rir. Meu senhor, disse ele então, ocorre-me um expediente melhor. Nós chegamos ao ponto do culminante da cadeia dos Urais. Portanto, só nos resta agora descer os pendores da montanha. O meu terreno está a 500 passos daqui. Conceder-lhes
um dos meus cavalos, que será atrelado à caixa da sua telega, e desta forma, se não sobrevier algum novo contratempo, chegaremos amanhã todos juntos a Ekaterimburgo. Senhor Korpanov, o seu oferecimento deixa-nos sobremaneira penhorados, respondeu Cid de Oliveira. Devo ainda acrescentar, ajuntou Miguel Strogoff, que se lhe não digo que subam para o meu Tarentas, é porque ele só tem 2 lugares, e esses estão ocupados por mim e por minha irmã. Ora essa, Korpanov, respondeu Cid de Oliveira. Eu e o meu colega com um cavalo e com metade de nossa telega somos capazes de ir até o fim do mundo. Pela minha parte, agradeço também muito o seu delicado obséquio, disse Harry Blount. Quanto ao petulante do Yamshik, não lhe queira mal por isso, aconselhou Miguel Strogoff. Não é de certo a primeira vez que lhe sucede um caso desses. Mas por que não tornou ele para trás? O tratante bem devia saber que nos deixava no caminho. Não sabia nem tal coisa lhe passou pela cabeça. Como assim? Pois aquele pobre diabo ignora que a telega se separou em 2 bocados? Ignora, de certo, e é com a melhor boa-fé deste mundo que ele continua guiando seu jogo dianteiro até Ekaterimburgo. Não lhe dizia eu, replicou Cid de Oliveira para Harry Blount, que tudo isso era muito engraçado? Se, portanto, se decidirem a seguir-me, ajuntou Miguel Strogoff, vamos ter com meu Yamshik e... Mas a telega, objetou o inglês. Não receio que ela fuja, meu caro Blount, disse a rir ao Cid de Oliveira. Está tão bem enraizada no solo que se a deixássemos ali ficar, deitaria rebentos para a próxima primavera. Então venham, meus senhores, convidou Miguel Strogoff. Voltaremos depois aqui como tarentas. O francês e o inglês apearam-se dos lugares que ocupavam no fundo da telega, que passava a ser agora lugares da frente. Seguiram Miguel Strogoff. Mesmo andar ao Cid de Oliveira, não perdia o costume de ir falando alegremente de tudo o que lhe ocorria. Palavra de honra, Sr. Korpanov, disse ele a Miguel Strogoff. Sem a sua valiosa intervenção, não sei como havíamos de sair daqui. Fiz apenas, respondeu Miguel Strogoff, o que outro qualquer teria feito no meu lugar. De que serviriam as estradas se os viajantes não se protegessem uns aos outros? Se pela minha parte lhe pudermos também ser úteis alguma vez, Sr. Korpanov, se por acaso nos encontrarmos nos estepes da Sibéria? Alcides de Oliveira não perguntava de uma maneira direta a Miguel Strogoff qual era seu verdadeiro destino. Este, porém, não querendo parecer que dissimulava, respondeu prontamente. Vou para Omsk, meus senhores. E o Sr. Blount e eu, declarou Jolivet. Vamos a caminho da Sibéria, sem saber ao certo para onde vamos. Sem saber ao certo para que ponto. Vamos talvez ao encontro dos bárbaros. Vamos talvez ao encontro das batalhas, mas com toda certeza ao encontro das notícias. Dirigem-se então às províncias invadidas? Perguntou Miguel Strogoff com certa curiosidade. Precisamente, Sr. Nicolau Korpanov. E é bem de supor que não nos encontremos por ali. De certo, concordou Miguel Strogoff. Sou pouco amigo de combates e muito pacífico de natureza, para me aventurar em sítios onde se precise lidar com armas de fogo. Tenho pena, muita pena de sermos obrigados a separar-nos dentro em pouco, mas talvez que ao sairmos de Ekaterimburgo, a nossa boa estrela nos permita ainda viajar juntos por algum tempo. Os senhores dirigem-se para Omsk? Perguntou Miguel Strogoff depois de alguns momentos de reflexão. Ainda não sabemos, respondeu Alcides de Oliveira. Mas é quase certo que iremos diretamente a Istim. Depois de lá estarmos, veremos o que os acontecimentos nos aconselham.
Nesse caso, ajuntou Miguel Strogoff, seremos companheiros de viagem até Istin. Miguel Strogoff teria preferido ir só, mas, sem que desse na vista dos dois correspondentes, não podia ser um justificado motivo separar-se deles, uma vez que todos tomavam a mesma estrada. De resto, como Alcide Jolivet e Harry Blount tensionavam ficar em Istin, como nenhum dos dois seguia logo para Omsk, não havia o menor inconveniente em fazer na companhia de ambos uma parte da viagem. Pois, meus senhores, disse ele, está decidido. Viajaremos juntos. Depois do tom de voz mais indiferente, perguntou. Sabem os senhores, com alguns visos de verdade, em que estado se acha a invasão bárbara? Sabemos apenas, Sr. Korpanov, o que se dizia em Perm a este respeito, respondeu Alcide Jolivet. Constava ali que os tártaros de Feofar tinham invadido toda a província de Semipalatinsk e que seguiam a grande velocidade o curso de Irtish. Convém, pois, que não demore, se deseja chegar a Omsk antes deles. Assim é, confirmou Miguel Strogoff. Acrescentava-se também que o coronel Orgarev tinha conseguido passar a fronteira disfarçado e que não devia tardar muito a reunir-se com as forças do chefe tártaro no próprio centro do país invadido. Mas como se pôde saber disso? Perguntou Miguel Strogoff, a quem essas notícias mais ou menos verdadeiras interessavam diretamente. Ora, como se sabem todas as coisas, respondeu Alcide Jolivet. São boatos que correm. E o senhor inclina-se a crer que o coronel Orgarev já esteja na Sibéria? Cheguei até a ouvir dizer que ele tinha tornado a estrada de Kazar a Ekateриnsburg. Ah, o senhor Jolivet sabia disso? Interveio então Harry Blount, que pusera de parte seu sistemático silêncio em vista daquela resposta do correspondente francês. Sabia, respondeu com simplicidade Alcide Jolivet. E sabia também que esse tal Orgarev devia estar disfarçado de boêmio? De boêmio, exclamou quase involuntariamente Miguel Strogoff, que se lembrou do seu encontro com um cigano em Nizhny Novgorod, da viagem deste a bordo do Cáucaso e do seu desembarque em Kazan. Sabia eu tão bem que julguei o caso digno de ser relatado numa carta à minha prima, respondeu sorrindo Alcide Jolivet. Vê-se que não perdeu tempo em Kazan, retorquiu o inglês com um ar de enfado. Meu caro colega, enquanto o Cáucaso renovava sua provisão de combustível, eu, imitando o Cáucaso, renovava a minha provisão de notícias. Miguel Strogoff já não prestava atenção aos ditos mais ou menos repassados de ironia de Alcide Jolivet e Harry Blount. Se dirigia mutuamente. Só pensava no bando dos boêmios que vira a bordo naquele cigano, cujas feições não pudera distinguir, e na sua companheira, que não tirara os olhos dele quando ia a desembarcar. O Correio do Czar procurava reunir mentalmente os diversos pormenores daquele encontro, quando de repente se ouviu a detonação de um tiro a curta distância. Ouviram, meus senhores? E dizendo isso, Miguel Strogoff deitava a correr na direção do som. E então, para um negociante pacífico e pouco amigo de lidar com armas de fogo, comentou Alcide Jolivet, não parece lá muito fugir delas. E acompanhado pelo seu colega Harry Blount, que não era homem para se deixar ficar para trás, Alcide Jolivet seguiu de perto as pisadas de Miguel Strogoff. Poucos momentos depois achavam-se os três no ponto do desfiladeiro onde se tinham abrigado as tarentas. O feixe de pinheiros que o raio inflamara ainda ardia. O caminho estava deserto. Contudo, Miguel Strogoff não se podia ter enganado.
fora de certo a explosão de uma arma de fogo que chegara até ele. De repente ouviu-se um urro imenso. Sentiu-se partir um segundo tiro, mais perto ainda. Um urso, exclamou Miguel Strogoff, que não podia iludir-se sobre a procedência daqueles sons roquenhos. Nádia! Tirando a navalha da cintura, Miguel Strogoff precipitou-se com a ligeireza de uma corça para o lugar próximo, onde a sua companheira de viagem prometera ficar à espera dele. Os pinheiros, envolvidos pelas chamas de alto a baixo, iluminavam um quadro com imensos clarões. No momento em que Miguel Strogoff se aproximava do Tarentas, recuava até junto dele um vulto de formas colossais. Era um urso de grandíssima estatura. A tempestade tinha talvez afugentado os bosques vizinhos e ele viera refugiar-se na mesma escavação. Seu covil, naturalmente, onde Nádia agora estava. 2 dos cavalos assustados haviam fugido, quebrando os tirantes. O Yamshik, sem se importar com a sorte de Nádia, que ele deixara exposta em frente do animal, pensara só em correr atrás da parelha fugitiva. A corajosa rapariga não perdera, contudo, o sangue vivo. O animal, que não a vira de princípio, dispunha-se a atacar o cavalo preso ainda ao Tarentas. Nádia, saindo então do seu abrigo, correra a caixa do veículo, tomara um dos revólveres de Miguel Strogoff e, caminhando afoitadamente para o urso, desfechara contra ele a queima-roupa. O animal, ligeiramente ferido na escápula, voltara-se contra esse imprevisto e repetia no ataque. Nádia, entretanto, para se defender, pusera-se atrás do Tarentas, do qual procurava loucamente soltar-se o terceiro cavalo. Nádia, neste momento, pensando que a perda dos cavalos poderia prejudicar de toda a continuação da viagem, decidiu-se a procurar a fera de frente e, com uma presença de espírito admirável, disparou um segundo tiro quando ela ia já fender-lhe a cabeça com suas garras. Era este segundo tiro que Miguel Strogoff acabava de ouvir a pouco espaço de distância. De um salto, colocou-se entre o urso e a valorosa livoniana. Seu abraço fez apenas um rápido movimento de baixo para cima e a enorme fera caiu no chão, rasgada inteiramente desde o ventre até a garganta. Miguel Strogoff dera um desses admiráveis golpes com que os caçadores siberianos matam instantaneamente um porco, sem lhe danificar a preciosa pele que eles costumam vender por alto preço. Não estás ferida, minha irmã? Perguntou Miguel Strogoff, aproximando-se de Nádia. Não estou. Ao mesmo tempo, chegavam os 2 jornalistas. Alcides Jolivet segurou o cavalo pela cabeça e deve-se acreditar que tinha bom pulso, porque o animal não se mexeu mais. Tanto o francês como seu companheiro tinham providenciado perfeitamente o rápido e hábil movimento de Miguel Strogoff. Vamos lá, exclamou Alcides Jolivet. Para um simples negociante, o Sr. Korpanov maneja perfeitamente uma faca de mato. Muito perfeitamente, acrescentou Harry Blount. Na Sibéria, meus senhores, temos necessidade de saber um pouco de tudo. Alcides Jolivet olhou então para o valoroso rapaz. Visto com a luz de frente e navalha ainda em punho, tinta de sangue, o rosto enérgico e insinuante, e um dos pés descansando sobre o corpo da fera que acabara de prostar, Miguel Strogoff tinha a beleza das grandes figuras esculturais. Um homem às direitas, disse-lhe mesmo Alcides Jolivet. E avançando com um arpel na mão, foi cumprimentar respeitosamente a suposta irmã de Miguel Strogoff. Nádia respondeu com um ligeiro movimento de cabeça, voltando-se depois para seu colega. Alcides Jolivet acrescentou: a irmã vale o irmão. Se fosse urso, havia de fazer toda a diligência por amor e nunca se aproximar desse par tão corajoso como simpáticos. Harry Blount, direito como um fuso, conservava-se de chapéu na mão a alguma distância. O desembaraço do seu companheiro ainda punha mais em relevo a sua
gravidade britânica. Neste momento apareceu o Yamshik, seguido dos cavalos a que por fim conseguira deitar a mão. O seu primeiro impulso foi olhar com um sentimento para o animal estendido a curta distância, que ele tinha de abandonar as aves de rapina por não poder levá-lo no Tarantas. Depois tratou de ir novamente aparelhar. Miguel Strogoff fez-lhe então conhecer a situação dos dois viajantes e a ideia em que estava de lhe ceder um dos cavalos. Como queira, patrão. Entretanto, 2 serviços em vez de um exigem paga dobrada. Volviu-se de Jolivet. Fica descansado. Hás de tê-la. Vamos a isso, meus pombinhos, clamou Yamshik. Nádia tornara a subir para o Tarantas, que Miguel Strogoff e os 2 correspondentes acompanhavam a pé. Eram 3 horas. A trovada ia amainando, e o tufão já não lançava por terra homens nem animais. E a distância do desfiladeiro para a estrada pôde caminhar-se com facilidade e rapidez. Aos primeiros fulgores da aurora, achava-se o Tarantas junto da telega, que, em boa verdade, ficara atascado até ao cubo das rodas. Compreendia-se perfeitamente, em vista daquela situação, que um arranco mais violento dos cavalos tivesse provocado a separação dos 2 jogos no veículo. Um dos cavalos do Tarantas foi atrelado por meio de cordas às caixas da telega. Os 2 jornalistas sentaram-se como puderam sobre esta meia dose de carro. Ambos veículos partiram imediatamente. De resto, o caminho não oferecia agora dificuldades, porque se limitava a descer os declives dos Urais. 6 horas depois, os Tarantas e a meia telega deram entrada em Ekaterimburgo sem que nenhum incidente desagradável interrompesse esta parte da viagem. A primeira pessoa que os jornalistas viram à porta da estação de muda foi o seu Yamshik, que parecia estar esperando por eles. O bom do homem, com sua cara prazerenta e sem mostrar o menor receio, aproximou-se dos viajantes, estendendo as mãos, pediu-lhes a gorjeta. A verdade manda dizer que a fúria de Harry Blount não conheceu limites. E, se o Yamshik não toma prudente resolução de se afastar, podia ficar certo que a gorjeta a havia de receber na cara, mas era mediamente algum formidável muro aplicado airosamente segundo todos os preceitos do soco inglês. Não era uma gorjeta muito agradável. Mas também, depois de deixar os caras lá, ainda pedir gorjeta? Não fica bem. Alcide Jolivet, observando esses ímpetos de cólera, ria-se de tão boa vontade que até lhe arrebentavam as lágrimas. Mas pobre homem tem razão, exclamava o correspondente francês. Tem carradas de razão, meu caro colega. Não foi por causa dele que nós deixamos de seguir. Ele, tirando alguns copeques da algibeira, disse-lhe com bom modo. Aqui tens, rapaz, guarda para ti. Se não nos ganhasse melhor, não foi por tua culpa. Essa generosidade ainda mais aumentou a irritação de Harry Blount, que desejava voltar-se contra o feitor de posta e intencionava-lhe um processo. Um processo na Rússia, disse Alcide Jolivet. Mas se os costumes ainda não mudaram, o colega nunca vai chegar a ver o fim do seu. Não sabe a história da ama russa que reclamava 12 meses de criação na família de um menino que trouxera ao peito? Não sei. Então ignora também que já era o tal menino quando os tribunais deram a sentença a favor da ama? O que era ele? Coronel dos Hussardos da Guarda. À vista dessa resposta, ninguém pode deixar de rir. Entretanto, Alcide Jolivet, contente do efeito que produzira a sua anedota, tirava a carteira do bolso, escrevia umas folhas, a seguinte nota destinada a figurar num dicionário moscovita. Telega. Veículo russo que tem 4 rodas quando começa uma viagem e só 2 quando a acaba. Então,
Essa é a definição nova. Mas vamos ficar por aqui. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos, traga pelo menos um inscrito para o canal, ok? Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um vídeo e até logo!